Hoje é dia de falar da construção de um símbolo que, para muitos, representa somente os Estados Unidos, mas eu vou provar que ele vai além. Vamos falar das aventuras do Capitão América, o Sentinela da Liberdade. Fala, observadores! Vamos começar assim. O filósofo alemão Ernst Cassirer defendia que o símbolo organiza o caos, organiza a identidade moral de uma nação em torno de um eixo central. Quando este símbolo entra em cena, a realidade física da batalha é sobreposta pela realidade simbólica da esperança. E este, com certeza, é o Capitão América. Quando sua revista foi lançada em dezembro de 1940, com data de capa de março de 1941, Joe Simon e Jack Kirby queriam este símbolo de esperança para o que estava acontecendo no mundo daquela década. Ambos eram filhos de judeus e tinham consciência de que a perseguição ao seu povo era inadmissível e, mesmo que a maioria dos estadunidenses não desejasse que seu país entrasse naquele campo de guerra, os dois acreditavam que algo deveria ser feito e, com isso, criaram Steve Rogers, o Capitão América. Sua origem foi contada e recontada com o passar dos anos, com algumas criações de contextos para complementar o que Simon e Kirby criaram. Roger Stern e John Byrne fizeram isso em 1980. Fabian Nicieza e Kevin Maguire fizeram isso em 1991. E Jeff Loeb e o saudoso Tim Sale fizeram isso em 2008. Falando do segundo grupo, Nicieza e Maguire decidiram por se aprofundar mais no surgimento do Capitão América na minissérie de 4 partes, As Aventuras do Capitão América, o Sentinela da Liberdade. Bem, antes de começar a falar sobre o personagem, vamos a algumas questões que eu acho importantes. Sim, eu sei que vivemos um momento conturbado com os Estados Unidos da América, onde pessoas vem apoiando ou criticando o governo daquele país. Mas, antes de iniciar esse vídeo, é necessário deixar claro que o Capitão América dificilmente apoiaria o que o presidente dos Estados Unidos está fazendo. E temos isso no contexto do personagem, que, quando viu para que direção o país estava indo, principalmente graças ao escândalo do caso Watergate, onde o presidente ordenou espiões invadirem a sede dos democratas, ele abandonou o traje e se tornou o nômade. Capitão América não representa um governo, mas sim os Estados Unidos da América. E sempre pregaram e se dizem pregar como a liberdade de pensar e agir, como consta em uma das primeiras das 10 emendas da Constituição deles. Dito isso, seguimos. A minissérie de Nicieza e Maguire parte do momento em que Steve decide que deve se candidatar ao exército dos Estados Unidos, surgindo em um momento oportuno, pois cientistas estavam selecionando candidatos para uma experiência militar de grande valor. Aqui vemos uma mudança interessante, pois por anos sempre vemos Steve como o único candidato à experiência do supersoldado, mas Nicieza decidiu colocar outros 3 candidatos e, entre esses, um fundamentalista identitário chamado Rod. Acredite, ele tem importância para a história. Esperem. Quando Steve é selecionado, ele conhece a tenente Cynthia Glass e logo depois o coronel James Fletcher, mais conhecido como o Águia Americana. Bem, Steve termina sendo selecionado e, ao passar por vários testes, tomando vários suprimentos, ele é submetido aos raios Vita, que lhe dão um físico invejável. Outra grande mudança é o Dr. Abraham Erskine, que não guardou para si a fórmula do supersoldado, dividindo o processo entre os cientistas que trabalharam com ele e o coronel Fletcher, que ficou com a solução final, os raios Vita. Então, Erskine é assassinado pelo membro da Reich, que termina detido por Steve. Na intenção de manter Steve seguro, Fletcher o leva para uma base militar, onde ele precisa passar como um recruta, não muito inteligente, mas Rogers acredita poder fazer mais.
Descobrindo que pessoas da base militar que estavam ali comercializavam armas com nazistas, Steve os segue e consegue detê-los. Com isso, o general Phillips e o coronel Fletcher veem uma solução: tornar Steve no símbolo de um país em luta pela esperança e pela liberdade, lutando contra os alemães em solo estadunidense e se tornando o Capitão América. Bem, aqui fazemos a parada da mendigagem. Se estão gostando do vídeo, não esqueça de deixar o like aí, pois ajuda o YouTube a entender que precisa distribuir meus vídeos. Mas, caso não gostem, sem problema, pode dar o dislike, que fica mais pelo feedback que entra a gente. Caso gostem, lógico, não fiquem tímidos e se inscreva aqui embaixo no canal, não esquecendo do peteleco na sininha para receber as comunicações dos vídeos do Velho na Torre que eu posto aqui. Combinado? Então, seguimos em frente. O problema é que uma ameaça maior está nos Estados Unidos da América, representando por 3 aberrações, experimentos nazistas e o Agente X, um espião que tem facilitado as ações nazistas no interior dos Estados Unidos. Quando Steve perde o momento em que deveria encontrar Fletcher e Cynthia, eles são emboscados e capturados pelo Agente X e as aberrações nazistas. Nem veem que não vou falar os nomes daqueles caras. Steve salva Cynthia e descobre que Fletcher foi levado a Paris. Nesse momento, Buck Barnes, o mascote, entre aspas, do acampamento em que Rogers está instalado, descobre que ele é o Capitão América. Aqui, Nicieza decide colocar Bucky como um elemento maior, pois ele não é somente um rapaz dentro da base, mas um negociador e arranjador, já que consegue material para as pessoas dentro da base. Ele que faz os arranjos para que Steve e Cynthia pudessem ir para a França, onde ele os leva para a resistência. Durante a tentativa de salvar o coronel Fletcher, Steve enfrenta novamente as aberrações do Reich e o Caveira Vermelha, que lhe revela quem é o Agente X. Por fim, Steve precisa enfrentar o Caveira Vermelha em uma arena para agrado do Führer, Adolf Hitler. As aventuras do Capitão América, o Sentinela da Liberdade, não é uma história canônica do personagem, podendo muito bem ser ligada a outro universo do Omniverso Marvel, mas elementos delas já foram inseridos na história do Capitão América como o Projeto Renascimento, como ficou conhecido o projeto no qual Steve foi submetido para ganhar sua força, suas habilidades ampliadas e sua longevidade. A história também busca colocar o personagem no cenário de dezembro de 1940, quando sua revista chegou às bancas estadunidenses, e estabelecendo um laço com a época, onde Steve está no cinema assistindo às notícias que precediam os filmes que estavam em cartaz, como Gavião do Mar e Tempestade d'Alma. Mesmo que pareçam filmes aleatórios, acredito que Nicieza e Maguire tenham colocado propositalmente, pois Tempestade d'Alma, com James Stewart e Margaret Sullivan, teve a ousadia de mostrar em um filme a ascensão do nazismo na Alemanha e Áustria, levando à destruição de um professor e sua família pela perseguição aos judeus. Enquanto Gavião do Mar, com Errol Flynn, mostrava um corsário lutando contra as forças opressoras. Além do que o amigo de Steve menciona que ele assistiu inúmeras vezes Confissões de um Espião Nazista, de 1939, do diretor ucraniano Anatoly Litvak, que teve a coragem de atacar de frente o regime fascista de Adolf Hitler, mostrando o simbolismo que a época testemunhava. O simbolismo do Capitão América era algo importante na época e talvez ainda seja, mas não como um patriota conservador que defende o modo de vida americano, mas sim como um símbolo de justiça e liberdade, um símbolo de luta que é justo e importante para todos. O subtítulo Sentinela da Liberdade mostra muito bem isso, pois é uma pessoa
está vigiando o direito de todos serem livres e poderem lutar pelos seus direitos, seja em solo estadunidense ou não. Capitão América não é a representação do Destino Manifesto, mas de um desejo que qualquer um, vivendo ou não em solo estadunidense, tem o direito de ser uma pessoa livre. Tá, ele usa as cores da bandeira estadunidense, mas, como Kessler disse, ele é um símbolo independente de qualquer coisa. Símbolos têm cores, e o filósofo considerava isso uma necessidade estética. Superman tem as cores estadunidenses em seu traje. A Mulher Maravilha tem cores estadunidenses no seu traje. E o primeiro simbolizava a esperança e a segunda representa a verdade. Já, no caso do Capitão América, ele representa a liberdade. E, se prestava bastante atenção, no filme Capitão América, o Primeiro Vingador, vários destes elementos que eu citei aqui do quadrinho, da minissérie de Nick Chiesa e Maguire, estão também lá no filme. É só assistir para prestar atenção. E eu vou finalizando o vídeo aqui, eu vou procurar direitinho para ver se eu encontro para vocês. Eu tive que dar meus pulos para poder ler essa história, porque eu precisava falar sobre isso. Porque muitos veem o Capitão América como um símbolo desses Estados Unidos que a gente está vendo torturar pessoas, fazer terrorismo a países como o nosso, como aqui no Brasil. O Brasil vem sendo explorado e manipulado e vem sofrendo um terrorismo constante do presidente deles. E ele não simboliza isso. O Capitão América está longe de ser este símbolo. Ele é um símbolo de uma pátria onde pessoas chegavam, imigrantes chegavam, buscando melhor vida. Vários judeus fizeram isso, como os pais de Joe Simon e Jack Kirby. Buscaram uma liberdade. E é isso que o Capitão América, desde aquela época, em 1940, representa de verdade. E eu finalizo o vídeo aqui. Agradeço a todos que assistiram o vídeo. Caso tenham gostado do vídeo, deixe o like aí. Se não gostaram do vídeo, sem problema nenhum, pode dar o dislike. Fica pelo feedback que entra aí, gente. Outra coisa que eu peço aqui, comenta aqui embaixo, fala aqui embaixo, o que vocês acham desse lance do Capitão América? Fica até a pergunta, vocês acham que o Capitão América representa esses Estados Unidos que vemos atualmente, ou ele representa algo mais? Ele representa uma esperança, uma verdadeira liberdade dentro do próprio país. Comenta aqui embaixo e a gente conversa aqui embaixo. Outra coisa que eu também peço, que eu peço aos meus observadores, peço também para vocês, espera só mais um segundo aí, valeu, tá? Faz um grande favorzão para mim, compartilha o vídeo, joga esse vídeo para frente para trazer mais pessoas aqui ao Velho da Torre. E, pedi no começo, estou colocando, acho que coloquei no meio, estou pedindo agora aqui para vocês, aqui embaixo, tem um botãozinho de inscreva-se, clica nesse botão de inscreva-se, não esquece do peteleco na sinetinha para receber as comunicações dos vídeos que eu posto aqui, às sextas-feiras, às 17h30. O Velho da Torre vai ficando nessa. Muito obrigado a todos vocês. Até mais. Fui.